Conversa com meu povo. Provocação. Após as celebrações das chamadas teofanias, visita dos reis magos, batismo de Jesus no Jordão e bodas de Caná, a Igreja nos oferece algumas semanas positivamente provocadoras, nas quais identificamos o chamado a uma resposta corajosa de cada cristão, homem ou mulher, de qualquer idade, pessoas convocadas a seguir Jesus Cristo. E a Igreja no Brasil celebra o 3º ano vocacional, com o tema Vocação, Graça e Missão, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Por 2 vezes, João Batista aponta para Jesus. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha ao seu encontro e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em outro dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Irmãos e irmãs, desejamos recolher ensinamentos dos 2 testemunhos públicos de João a respeito de Jesus, que provocam o seguimento de alguns discípulos, para iluminar nossos olhos e aquecer nossos corações com o chamado de Deus. O Evangelho apresenta o fato histórico do chamado dos primeiros discípulos e também a mensagem sobre a fé e o seguimento do Senhor. Tudo começa com o testemunho e o anúncio qualificado da parte de João Batista e com a dupla indicação, por sinal repetida pelos séculos afora na Santa Missa: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, João não se calou até hoje e sua palavra forte pode mudar a vida das pessoas. Após o anúncio, diz o Evangelho, os 2 discípulos ouviram essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4h da tarde. Provavelmente, um deles era João, tanto que guardou até a hora do encontro que mudou a vida dos 2. Este é o caminho vocacional. Foram, viram, permaneceram com ele aquele dia. O diálogo entre Jesus e os discípulos mostra a identidade do Mestre, que os convida a fazer uma experiência de vida com ele. A conclusão é uma confissão de fé que se torna apostolado e missão. Diz o Evangelho que André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então, conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando bem para ele: Tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas. Estamos diante de um itinerário de fé e descoberta do mistério de Jesus através de um conhecimento gradual
e a adesão dos discípulos após a primeira manifestação de Jesus como Messias. Testemunho. É hora de reconhecer e valorizar as pessoas que o Senhor nos enviou como instrumentos de sua voz e sua presença. Basta olhar ao redor e descobrir santos já chegados juntos de Deus e muitos outros santos e santas do cotidiano. Há pessoas em nosso meio, em nosso redor, que sustentam suas vidas em valores que o mundo não pode ver, mas carregam uma luminosidade tal que suscitam desejo de seguimento e imitação. E estas pessoas são capazes de dizer-nos onde está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, porque todos somos sedentos de encontrar a fonte de água pura que tira o pecado do mundo. Vinde e vede. Se o testemunho é autêntico, brota o desejo de passar a seguir Jesus. Hoje pode ser uma aproximação com a palavra de Deus viva e eficaz. Uma comunidade cristã viva será o espaço para ir e ver onde Jesus mora. Muitas pessoas ficaram encantadas com o silêncio do tabernáculo, totalmente habitado pelo Senhor. Outras viram homens e mulheres dedicados totalmente a Deus e se sentiram atraídos. Quantos irmãos e irmãs foram tocados pelo exercício da caridade, pela coragem de profetas de todos os tempos, ousados no anúncio da palavra e na transformação do mundo. Com frequência, os pais, um amigo, um sacerdote, um livro, um retiro espiritual, podem ser parecidos com João Batista, mas é ele, Jesus Cristo, que chama ao seu seguimento para construir um mundo novo. O perigo é que ele passe em vão perto de nós por não o termos escutado seriamente. Vamos além. Passaram uma tarde com Jesus. Eles foram, viram e permaneceram com ele aquele dia. São muitos os que se dispuseram e ainda o fazem a investir seu tempo num retiro, um encontro de espiritualidade, a visita a casas de pessoas consagradas a Deus, ou quem sabe uma família santa que atrai irresistivelmente vizinhos e parentes. Neste ano vocacional, chega especialmente aos jovens o convite a gastar o seu tempo de uma forma diferente. Não tenhamos receio de passar uma tarde ou dias na companhia de Jesus Cristo e seus discípulos. Escutem, especialmente os jovens, São João Paulo II, na homilia de inauguração do seu pontificado em 1978. Irmãos e irmãs, não tenham medo de acolher Cristo e aceitar o seu poder. E ajudem o Papa e todos aqueles que querem servir a Cristo e com o poder de Cristo servir o homem e a humanidade inteira. Não tenham medo. Antes, procurem abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo, ao seu poder salvador. Abram-se os confins dos estados, os sistemas econômicos, assim como os políticos, os vastos campos de cultura, de civilização e de progresso. Não tenham medo. Cristo sabe bem o que é que está dentro do homem. Somente Ele o sabe. Uma confissão de fé que se torna apostolado e missão. André, depois de ter feito sua experiência de Jesus e com Jesus,
leva seu irmão Simão até o Senhor, que ele muda o nome para Cefas, que quer dizer pedra, a indicar a missão que viria a ter na igreja. Quem teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, vê brotar dentro de si uma força para comunicá-la e contagiar os outros. O que haverá de ser feito, ao mesmo tempo com força, coragem, discrição, amor, ousadia. Tendo percorrido as etapas da vocação dos primeiros discípulos, aqui estão os passos do querigma, sem o qual não é possível fazermos a experiência bonita de Nosso Senhor. Experiência do primeiro anúncio, que provoca a resposta da vida cristã e abre espaço para cada pessoa descobrir a sua própria vocação. Primeiro, anunciar o amor de Deus. Deus te ama, Ele te acolhe, tu és dele, Ele quer o teu bem, ninguém te ama como Ele. Segundo passo do querigma, o pecado. Todo ser humano tem a tentação de se afastar do amor de Deus. O pecado é a experiência de afastar-se da fonte da vida. É necessário dizer, tu não podes salvar-te por ti mesmo. Vê a experiência de finitude, a necessidade de ser salvo. Terceiro passo, Jesus Cristo, Salvador, é a única resposta. Ele te salvou e te perdoou. Nele fomos reconciliados. Ele é o nosso caminho, verdade e vida, nosso último sentido. Em sua Páscoa, encontramos o centro de nossa vida. Quarto passo do querigma, fé e conversão. É preciso aceitar o dom da salvação e se unir a Cristo. Vê-lo como aquele que nos oferece e se nos oferece como o melhor exemplo de vida, como pessoa realizada, como verdadeira salvação. Quinto passo, o dom do Espírito Santo. A promessa é para ti. Jesus continua presente em tua vida e derrama sobre ti o seu Espírito. O Espírito é presença e força de Deus em mim e em ti. Sexto passo, a comunidade. Jesus está no irmão. Cristo não é só para mim ou só para ti, mas para nós. O encontro com Cristo leva ao encontro com o irmão, nos faz pertencer à família de Cristo, à igreja. Ninguém se salva sozinho. Esta é a provocação que o Senhor nos faz neste final de semana. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Há poucos dias, o mundo inteiro, em grandes multidões, acompanhou a partida para junto de Deus do Papa Emérito Bento XVI. Eu guardei para hoje, depois de passadas as celebrações, para comunicar neste programa algo que correu o mundo, o testamento espiritual do Papa Emérito Bento XVI. Vejam o que ele escreveu. Ao olhar para esta hora tardia de minha vida, ao longo das décadas em que caminhei, primeiro vejo quantos motivos tenho para ser grato. Agradeço antes de tudo ao próprio Deus, doador de todo o bem, que me deu a vida e me guiou em vários momentos de confusão.
sempre se levantando toda vez que eu começava a escorregar e sempre me dando a luz de seu rosto novamente. Retrospectivamente, vejo e entendo que mesmo os trechos escuros e cansativos desse caminho foram para mim salvação e que foi justamente neles que Ele me guiou bem. Agradeço aos meus pais, que me deram a vida em um momento difícil e que, à custa de grandes sacrifícios, em seu amor prepararam para mim um lar magnífico que, como uma luz clara, ilumina todos os meus dias até hoje. A fé lúcida de meu pai ensinou a nós, crianças, a acreditar e, como um marco, sempre esteve firme em meio a todas as minhas aquisições científicas. A profunda devoção e a grande bondade de minha mãe são um legado pelo qual nunca poderei agradecer o suficiente. Minha irmã me ajudou por décadas de forma abnegada e com carinho. Meu irmão, com a lucidez de seus julgamentos, sua resolução vigorosa e serenidade de coração, sempre me abriu caminho. Sem o seu contínuo me precedendo e me acompanhando, eu não teria conseguido encontrar o caminho certo. Agradeço sinceramente a Deus pelos muitos amigos, homens e mulheres, que Ele sempre colocou ao meu lado, pelos colaboradores em todas as etapas de minha jornada, pelos professores e alunos que Ele me deu. Confio todos com gratidão à sua bondade e quero agradecer ao Senhor por minha bela pátria no sopé dos Alpes da Baviera, na qual sempre vi brilhar o esplendor do próprio Criador. Agradeço ao povo da minha pátria, porque nele sempre pude experimentar de novo a beleza da fé. Rezo para que nossa terra continue sendo uma terra de fé. E, por favor, queridos compatriotas, não se deixem distrair por sua fé. E, finalmente, agradeço a Deus por toda a beleza que pude experimentar em todas as etapas de minha jornada, especialmente em Roma e na Itália, que tomou lugar como minha segunda pátria. E a todos aqueles a quem prejudiquei de alguma forma, peço sinceramente perdão. O que antes dizia aos meus compatriotas, digo agora a todos os que na igreja foram confiados ao meu serviço. Permaneçam firmes na fé. Não se confunda. Muitas vezes parece que as ciências naturais por um lado e a pesquisa histórica, em particular a exegese da Sagrada Escritura, por outro, são capazes de oferecer resultados irrefutáveis em contraste com a fé católica. Tenho vivido as transformações das ciências naturais desde tempos remotos e pude ver como, ao contrário, desapareceram as certezas aparentes contra a fé, revelando-se não ciência, mas interpretações apenas aparentemente devidas à ciência. Assim como, aliás, é no diálogo com as ciências naturais que também a fé aprendeu a compreender melhor o limite do alcance das suas afirmações e, portanto, o que lhe é específico. Acompanho o caminho da teologia há 60 anos, especialmente das ciências bíblicas, e com a sucessão de diferentes gerações, vi desabar teses que pareciam inabaláveis, revelando-se meras hipóteses. A geração liberal, a geração existencialista, a geração marxista. Vi e continuo vendo como a razoabilidade da fé emergiu e ressurge do emaranhado das hipóteses. Jesus Cristo é verdadeiramente
o caminho, a verdade e a vida. E a Igreja, com todas as suas deficiências, é verdadeiramente o seu corpo. Por fim, encerra Bento XVI, peço humildemente, rogai por mim, para que o Senhor, apesar de todos os meus pecados e faltas, me acolha nas moradas eternas. A todos aqueles a mim confiados, minha oração sincera vai dia após dia. Testamento espiritual assinado pelo Papa Emérito Bento XVI. É a alegria de termos um tesouro tão importante na Igreja, chamado Bento XVI, Joseph Ratzinger. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.